Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Fernando Guit na área em mais um Punchcast. Roda a vinheta que eu volto já. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bom com vocês? Aqui comigo, tudo ótimo, tudo às mil maravilhas. Punchcast hoje com discos subestimados. Antes disso, deixe seu like, deixe seu dislike, faça comentários, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Se achar ruim, compartilha com aquelas pessoas que você detesta. Mas o importante é participar. Deixe suas opiniões aqui embaixo, que é muito legal, a gente sempre lê e sempre estamos dando retorno para vocês, beleza? Hoje vamos falar de discos subestimados e um dos discos de uma banda que eu adoro, principalmente essa fase dessa banda, a segunda fase dessa banda, que é a banda UFO, mas não é aquele disco não. O disco em questão é esse aqui, UFO, No Have Pity, essa capa maravilhosa da companhia Hipgnosis, fazia as capas do Led Zeppelin, pô, sensacional isso aqui. É o único disco deles que tem essa formação aqui, que é o Michael Schenker na guitarra, Phil Moog nos vocais, Pitway no baixo, e o Andy Parker na bateria, e o tecladista é o único disco com esse tecladista chamado Daniel Augusto Pironel. É um argentino que foi primeiro para os Estados Unidos, estudou muito lá, estudou música clássica, chegou a trabalhar com o Meat Loaf, lembra do Meat Loaf? Até morreu ano passado, se não me engano, o Meat Loaf morreu ano passado. Enfim, essa é o único disco do UFO com essa formação. Está aqui o Danny Peronel, o argentino. Depois ele voltou para os Estados Unidos, trabalhou com a parte de produção, essas coisas todas, composição com a Cher, com aquele Desmond Child, Aerosmith, John Bon Jovi, enfim. O cara é fera, esse cara aqui. Aqui o Andy Parker, ótimo batera, Phil Moog, um dos vocalistas também mais injustiçados, mais subestimados do rock, Michael Schenker e o Pitway. Eu acho que o Michael Schenker, na Alemanha, ele é alemão, acho que é Michael Schenker, né? Que tem o Michael Schumacher, eu acho que é Michael Schenker, enfim. Isso aí fica para depois. Essa capa bacanérrima, mas antes eu vou passar rápido aqui o primeiro disco do UFO com o Michael Schenker. Ele estava no Scorpions, né? Banda do irmão dele, do Rudolf Schenker. Scorpions, para quem não sabe, é aquela banda que está se despedindo dos palcos há 30 anos. Já fizeram já mais 45 turnês de despedidas. Mas tudo bem, lançaram um ótimo disco ano passado também, aquele de capa vermelha, muito bom. E aqui é o primeiro, meu primeiro UFO, primeiro a gente nunca esquece, com o Michael Schenker. Aqui ainda como quarteto, tá aqui, ó, Michael Schenker, acho que ele entrou aqui com 17 anos, se não me falha a memória. 17 para 18 anos. Phil Moog, Andy Parker e o Pitway. Disco produzido pelo Leon Lyons, baixista da espetacular banda inglesa Ten Years After. Chegaram a tocar no Woodstock, Festival de Woodstock. Depois, ainda como quarteto, lançaram esse aqui também, que é divino, que é o Force It, essa capa maravilhosa, proibida em vários países, inclusive no Brasil. Continua ainda produzido pelo Leon Lyons, e aqui participação do Chuck Churchill, o tecladista do Leon Lyons também, participa em algumas músicas. Muito legal esse disco. Tem Mother Mary, que foi um maior sucesso. Depois veio o No Have Pity em questão, né, o disco em questão, e aí o maior sucesso deles, a maior obra-prima do UFO, que é o Lights Out, já com outro produtor, que é o Rod Nevison, e aqui com a mudança já do Danny Peronel para o Paul Raymond, que também, além de teclado, tocava guitarra. Esse tecladista, já falecido também, ele veio no Brasil quando o UFO veio aqui no Brasil. Dessa formação veio ele, Andy Parker, Phil Moog, o baixista, eu não lembro o nome, e o guitarrista, o Vinnie Moore, que se encaixou muito bem com o som da banda. Vinnie Moore era aqueles fritadores dos anos 80, que faziam aqueles discos instrumentais, e quando ele entrou na banda, muita gente torceu o nariz, mas não há o que falar. Isso aqui, pô, Lights Out, sucesso total, Too Hot to Handle foi um maior sucesso, e tem uma música daquela banda Love, que é Alone Again Or. Pô, que musicaço, hein? Que descasso.
E fechando a fase Michael Schenker, né, com Obsession. Esse disco também é uma pancada, né? Esse disco é demais. Abre com uma música que fez muito sucesso, que é Only You Can Rock Me. Essa música fez muito sucesso e, por incrível que pareça, tocava nas rádios brasileiras. Muito legal. Também produzido pelo Rod Nevison. E o Michael Schenker fechou sua participação no UFO com essa obra-prima ao vivo, esse disco duplo, que é o Strangers in the Night. E, infelizmente, eu não tenho em vinil. Eu só consegui essa aqui em CD. Essa capa aqui é muito legal também. Aqui a banda, mesma formação dos dois últimos discos anteriores. Pô, isso aqui, eu considero esse disco aqui, top 5 dos discos ao vivo. Top 5 dos discos ao vivo. Eu vou fazer um programa só com meus discos ao vivo favoritos. Esse aqui entra com certeza. Entra com certeza. Enfim, depois muitas brigas, né? Michael Schenker. Tem esse aqui como curiosidade. Isso aqui é um disco de 45 RPMs do UFO, desse disco aqui, que é o Mechanics. Mas aqui já com o Paul Chapman na guitarra, que já tinha tocado até no UFO. Bom guitarrista. E com... Ai, meu Deus do céu, qual é o nome dele? Neil Carter. Neil Carter, teclado e guitarra. Neil Carter tocou muitos e muitos anos com Gary Moore. Tocou na banda dele. Até na última aparição dele, ele estava totalmente careca. Que nem o Joe Lynn Turner também. Bom, enfim, vamos falar aqui do No Have Pity. O produtor deles, o Leon Lice, sentia muita falta de teclado na banda. Tanto é que no disco anterior a esse, que é o Force It, o Chuck Church do Ten Years After toca em algumas músicas. E ele achou que o som da banda merecia muito ter um tecladista fixo na banda. E daí contrataram o Danny Peronel, esse argentino, que é um cara muito talentoso, muito bom. Além de ótimo músico, ele era um baita arranjador, não é ainda, né? Um baita arranjador e um ótimo compositor, né? E esse disco aqui, desses 5 discos aqui, dessas 5 obras-primas, esse disco aqui é o menos falado. O pessoal não trata esse disco com tanto carinho como os outros, né? E esse disco aqui merece uma atenção redobrada, porque é um disco, eu acho sublime esse disco aqui. Ele abre com Natural Think. Natural Think é uma música do Michael Schenker, do Mick Moody e do Pete Way. É tão boa essa música que foi a música de abertura dos shows da banda a partir desse disco, né? Durante muitos e muitos e muitos anos. Acho que até no Brasil eles abriram com Natural Think, aqui o show que eu fui. Não lembro. Mas acho que abriram sim. Pô, é uma música sensacional, é uma pancada, aquela música tipo Arrasa Quarteirão, Godzilla destruindo Tóquio, entrando em Tóquio, pisando em todo mundo. Depois tem I'm a Loser. I'm a Loser tem um teclado curioso, que é uma música com peso, mas tem uns fraseados de teclado. Ouçam com carinho, com atenção. Lembra muito o teclado usado no Renaissance, naquele disco Ash Are Burning. Tem alguma coisa de Renaissance nesse teclado dessa música aqui. E, música muito boa também. As 3 primeiras músicas são assim, fantásticas. Depois, Can You Hold Her, também sensacional, do Danny Peronel, do Phil Moog, do Andy Parker, do batera. Belladonna, uma balada lindíssima, lindíssima. E fecha o lado 1 com Reasons Love, desculpe. Também outra faixa sensacional. A crítica falava que o lado 2 era um lado meio capenga. Pô, os caras estão malucos. O lado 2 começa com uma composição apenas do Danny Peronel, chamada Highway Lady, que é, um rockaço da melhor qualidade. One with the Action também tocou nos shows. Uma música porrada, aquela música mais arrastada, que o Phil Moog simplesmente dá uma aula de voz aqui. Que vocalista bom esse cara aqui. Como é subestimado esse vocalista. Um dos meus favoritos também do hard rock. Full in Love, que é uma música do Frank Miller,
um artista, ele é inglês ou ele é Frank Miller? Ele é inglês ou ele é irlandês? Pô, agora estou na dúvida. Frank Miller é sensacional, guitarrista e vocalista, espetacular, pouquíssimo falado por aqui. Frank Miller participou até de um disco do Thin Lizzy, o Nightlife, aquele que tem aquela pantera olhando para a cidade, assim, pô, um disco legal pra caramba também, outro disco subestimado. Bom, e termina com Martian Landscape, outra música do Danny Peronel. Olha como é que ele foi importante nesse disco aqui. É uma balada, porra, de chorar. Música lindíssima, lindíssima, lindíssima. A capa é daquela companhia inglesa Hipgnosis, fez muitas capas para o Pink Floyd, Dark Side, Animals, o Wish You Were Here. Uau, sensacional, sensacional. Ok? Então, esse foi o disco de hoje, discos subestimados. Aqui, como curiosidade também, eu tenho esse CD aqui, que é um apanhado de algumas apresentações do UFO na BBC de Londres. A BBC, a televisão, né, está para a Inglaterra, assim como o Canal Brasil, né, está para o Brasil. Só que lá tinha esses musicais maravilhosos e aqui, todo santo dia, quando eu ligo nessa estação, está passando um filme do Mazzaropi. Todo santo dia aqui na Rede Brasil, o Brasil alguma coisa, não sei qual é o nome, é a TV, é a estação do governo. Todo dia tem filme do Mazzaropi. Eu não sei que tara é essa no Mazzaropi. Enfim, mas aqui, voltando aqui, tem três músicas do Bob Harris, transmitido pelo Bob Harris, né, que era um locutor da BBC, de 74. Tem um que é no Live at Hippodrome, em 74, e tem um que é em Paris. Não, nada disso, nada disso. Live at the Paris Theatre, London Record, gravado, isso mesmo. Mas não tem nenhuma música com Danny Peronel aqui nesse apanhado aqui. É um catadão aqui muito legal, esse catado aqui do UFO. Aconselho. Aí, muitos anos depois, o Michael Schenker, ele vivia caindo na porrada com o Phil Moog. Michael Schenker não era flor que se cheirasse, gostava de uma briga, e o Phil Moog praticava boxe, então a porrada entre os dois comia solta, porrada física mesmo. Eu acho que o o Michael Schenker levava desvantagem aí. Ele era alto, o Phil Moog era baixinho, mas, porra, lutava boxe, né? E aí eles voltaram com esse disco, essa formação, a mesma formação do, 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 do disco ao vivo, aquele Strangers in the Night, voltou para esse disco aqui, que é o é, Walking on Water. Esse disco aqui é estranho porque tem algumas músicas inéditas, tem duas regravações de Doctor Doctor e Lights Out, tem duas músicas da banda do Michael Schenker, né, que é a Michael Schenker Group, tem uma música do projeto Phil Moog e Pete Way. Eu tenho até um disco deles aqui, o primeiro. Eles lançaram dois discos só. Tem uma serpente na capa, interessante até. E tem uma música do Paul Raymond, da banda dele. É um disco meio esquisito, mas é legal esse disco aqui, né? Desnecessário essas regravações, mas as inéditas são muito boas. E aí o Michael Schenker, quando voltou, gravou, e além desse, gravou. Como é que é o nome do segundo disco dele? Esqueci o nome. E o terceiro disco é aquele que tem o tubarão na capa, disco chamado Sharks. Tá? Então é isso, pessoal. Deixem suas sugestões aqui embaixo, deixe seu like, seu dislike. Tomar uma aguinha aqui nessa bela caneca dos Beatles Yellow Submarine. Vocês já andaram de submarino? Eu já andei de submarino uma vez. Dá um certo cagaço, mas é legal. E é submarino de turístico, né? Foi lá em Aruba. Na época que viajar para Aruba era barato. Hoje em dia eu não sei como é que tá, não. Hoje em dia eu não consigo mais. Enfim. Bom, outra coisa. Depois eu vou fazer um programa. Me veio a ideia aqui agora. Aqui, ó. Esses 5 discos do UFO,
eu vou lançar baseado nisso aqui, eu vou fazer um programa com 5 ou 7 bandas ou artistas solo que conseguiram fazer 5 obras-primas na sequência, tem que ser na sequência. Um disco, depois o outro, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Na sequência, discos de nota 9,5 para cima. Se for 9, já não entra mais, tem que ser 9,5 para cima. Eu tenho alguns aqui na cabeça já que me vem à mente. Eu acho que dá para selecionar uns 7, 8 bandas e artistas que lançaram 5 pauleiras, uma atrás da outra, assim, mas de tirar o chapéu. Beleza? Vou fazer isso aí. Dê até sugestões aqui embaixo, que bandas ou artistas vocês acham que fizeram 5 obras-primas seguidas, mas só vale seguida. Se fizer um disco excelente e uma meia-boca no meio, ou regular, ou bom apenas, e depois um ótimo, não vale. Tem que ser na sequência, beleza? Um atrás do outro. O melhor estilo trenzinho. Beleza? Semana que vem eu volto com mais Punchcast. Estou devendo tô devendo um Punchcast do Dave Crosby. Estava até aqui, ó, já na... Pô, aqui infelizmente morreu. Que ano desgraçado, 23, hein? Em 2 semanas já morreram Jeff Beck, logo depois morreu o Bob Bachman, batera excelente do Bachman Turner Overdrive, e depois, infelizmente, aos 81 anos, ainda bem que ele viveu muito bem, morreu o Dave Crosby, aqui uma das maiores obras-primas de 1970, que é o Deja Vu, disco do Crosby, Stills, Nash Young. Obra-prima. Vou falar desse disco, eu vou falar de um disco dele subestimado também, que eu tinha, e na época também eu não gostei, acabei, aquelas trocas de disco e tal, não sei o quê, acabei largando o disco, e eu ouvi ontem um disco, o disco é simplesmente lindo, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça para achar que esse disco era porcalhofa, o disco maravilhoso, mas a crítica toda, e os próprios fãs tentaram o cacete nesse disco, mas isso eu vou deixar para a semana que vem, beleza? Um grande abraço, escovem os dentes antes de dormir e fiquem com Deus. Um abraço, fui e até logo. Pô, e eu já ia esquecendo. Por falar em 5 discos maravilhosos, um atrás do outro, um seguido do outro, a pergunta que não quer se calar. Será que o nosso queridíssimo Vando fez 5 discos espetaculares? Respostas no próximo capítulo do Punchcast.